Fala filhados, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre essa aula aqui, Terra Grávida, de Beth Mindlin e narradores indígenas, sobre mitos indígenas. Vamos conhecer um pouquinho sobre a mitologia tupiniquim, ou dos índios, das tribos indígenas, das etnias indígenas que habitavam o nosso país de dimensões continentais. O herói dos diferentes mitos do caçador de ninhos, nesses de Rondônia e em outros, vai com um companheiro que o abandona no alto da árvore. Ou é um marido traído, cujo rival aproveita a situação para tirar a escada, ou ele caçou de quem ficou embaixo e o abandona é uma vingança ou castigo. Há uma oposição entre parentes, cunhados ou irmãos, ou entre rivais, e em muitos mitos o herói faz um comentário pícaro sobre o sexo da mulher do outro. Sendo condenado a viver como gavião, em alguns casos o herói é salvo do ninho das araras por um gavião, em outros por uma onça. O herói tem que virar fera, animal predatório. Tem que aprender ou fingir saber as habilidades da ave de rapina e adquire os meios para se vingar de quem o abandonou entre os bichos. Uma das versões mais completas e poéticas que ouvi desse mito é a Suruí, publicada em Vozes da Origem. O herói tem que aprender a caçar para seu salvador gavião. Procura criar penas e asas. Morre de medo da mulher gavião, que chega das expedições mortíferas de caça, dizendo que é uma mulher cansada de tanto voo e trabalho, porque é exímia caçadora. Exibe coragem, aconselhado por um dos filhotes do gavião, que se torna seu amigo e vira gavião. Vinga-se de seu inimigo na aldeia, o cunhado que o largara no alto da castanheira. Mas não é um gavião perfeito. O gavião-chefe tem toda a intenção de matá-lo e o submete a 3 provas impossíveis, como a de fazer muitas flechas, que exigem penas de pássaros, numa só noite, ou fiar para fazer sua rede em pouquíssimo tempo, ou fazer um pilão dificílimo. Como em alguns contos de fadas ou em mitos gregos, como o de Eros e Psique, relatado por Apuleius em O Asno de Ouro, o herói consegue vencer os obstáculos, pois conta com a ajuda de povos, de animais, besouros, jacamins, esquilos. Estes, no primeiro momento, fazem tudo ao contrário, estragam as tarefas, mas depois consertam e ajudam. Finalmente, cansado de toda dificuldade, o homem gavião resolve e consegue matar o gavião-chefe, apesar de ter sido salvo por ele. A mistura do humano e do selvagem e a possibilidade de uni-los são dramáticas. A figura da Árpia, do gavião, é assustadora e é de fato um perigo para a aldeia na vida real cotidiana. Chega por vezes a matar crianças, mas é na história a protetora de um herói em má situação. Ouvi a história Suruí do gavião de muitos narradores, apenas na língua indígena, durante anos, entendendo somente fragmentos, e me parecia muito intrigante. Quando obtive uma tradução muito bem feita, a forma surgiu tão fascinante quanto o conteúdo e com detalhes belíssimos, como o do canhoto, que por ser canhoto atira melhor segundo a crença do Suruí, assim como o jogador canhoto geralmente joga melhor futebol. Consegue ferir o homem gavião, morre de medo da represália e só pode sair no pátio para defecar, cobrindo-se com um chapéu ou cesta, o que não evita que seja atacado pelo homem gavião e transformado por ele em camarão. No mito Jabuti do gavião, o herói é um marido traído que vira gavião de propósito, graças às cinzas especiais de uma madeira queimada, da lenha de uma fogueira que acendeu. Este herói não foi abandonado, como os anteriores, no alto de uma árvore. Já transformado em gavião, mata o rival e devora. As fezes do novo gavião, do herói traído, fezes, que são os detritos de seu rival mastigado e digerido, vão virando gaviõezinhos. O herói gavião pede para o seu compadre, o grande amigo, seu em vida de gente, para matar 2 mulheres e um homem que virariam gaviões depois de mortos e que seriam seus companheiros. E assim foi feito. O gavião vai-se embora, satisfeito a sede de vingança, com as companheiras gaviãs. Fez do inimigo torturado a sua prole. No momento exato em que eu estava ouvindo este mito, um gavião pousou numa árvore à beira do rio e o narrador o matou e moqueou. A história levou horas para ser contada. Cheguei a comer a carne do gavião, admirando a sincronicidade. Os mitos do gavião poderiam ser multiplicados. Aqui são contados apenas alguns exemplos. O Sateré, por exemplo, conta uma estranha história do gavião, também um marido traído. Então, o gavião sempre é um chifrudo, né? Tem gente que diz que é gavião. De noite dorme no pau e de dia caça pinto.
cuja pele ou plumas vão servir para fabricar a primeira luva do ritual da tucandeira. A história se espraia, desemboca noutra, em que o gavião é morto, mas é vingado pelo filho. Além dessas histórias de convivência instável de gente com feras, há muitas outras, bem românticas, em que uma mulher solitária deseja um marido e um pretendente, e aparece, por exemplo, uma arara ou outro animal que ouvira suas queixas sem ser notado e se oferece como companheiro. A história da arara Macurape, que se segue à dos gaviões, é uma entre muitas. Bom seria se o amor pudesse ser assim, com tantos parceiros ao alcance. Vamos ver o mito do Sol e da Lua. Outra escolha arbitrária de narrações foi a dos mitos do Sol e da Lua. Explicações cósmicas e mágicas de fenômenos físicos, histórias únicas, surpreendentes. Os vários sóis do Jabuti, por exemplo, explicam como se chegou a uma alternância entre dia e noite e a um equilíbrio entre o calor e a frescura necessária para viver, plantar e passear. O primeiro sol era excessivo, matava, foi morto por ser assassino. Cada vez que o sol morria, porém, as mulheres grávidas viravam onças, e a humanidade às escuras ia sendo devorada. Um pajé se sacrifica sem medo, resolve sentar-se no meio do fogo no banquinho que tem o seu nome para virar o sol. Uma imagem forte de um renascimento, de uma ressurreição divina, daquele que se sacrifica e depois ressuscita para salvar a tribo, a humanidade. Esse é um tema muito recorrente nas religiões. Guerra. A história do guerreiro Hanipotiron, que os Jabuti adoram contar, compridíssima, é atípica nesse conjunto. O herói é um guerreiro malvado que só pensa em matar, é cruel em excesso, até sua mulher acha que exagerava na sede de vingança e maldade. Em meio às guerras e vendetas intermináveis, há um episódio curiosíssimo em que a mãe do guerreiro engravida de umas gotas de sangue do marido morto, girando araras no seu ventre, pássaro até então desconhecido. Nega ao filho como herança sua irmã mais nova, uma arara colorida, que é cobiçada por outros índios e que o herdeiro não consegue possuir. Uma história parecida existe nos Tupari, e o filho da grávida de araras procura quem mate sua mãe por compaixão, pois ela não suporta a dor das bicadas dos fetos na barriga. Também estranho na narrativa de Hanipotiron é o episódio da tribo dos guerreiros 100 anos. Sem cu. É igual o Pintinho. Pintinho sem cu foi peidar e explodiu, né? O ser humano sem cu foi peidar e explodiu também, visitada pelo herói. Estes descobrem que, se as mulheres tiverem filhos dos visitantes, a nova geração terá anos. Então, para ter anos, tem que ter filhos com os visitantes. Exibe-se uma teoria genética sobre novas características do corpo humano. Isso é um pouquinho da mitologia indígena. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. Então é isso aí. Hasta la vista, babes, e até a próxima.